Muito bem, estamos nesse momento tão especial. Mais uma vez quero dar as boas-vindas ao meu amigo Jorginho, Jorgito. Estou muito feliz de chegarmos neste momento aqui. Agora estamos diante dos nossos amigos do YouTube, aqui no canal Viva com Esperança. Estamos na Tarum FM. Você que está chegando agora na nossa programação do Viva com Esperança, você está escutando a voz do Alan Nolli. E nós que vemos aí dirigindo juntamente com a minha mãe Angelita. Aproveito e mando mais um abração para ela. Estamos então dirigindo a essa programação que é o Viva com Esperança. E agora chegamos ao momento de nós abrirmos o nosso coração, abrirmos nossa mente, nosso ouvido ao Espírito Santo, especialmente, primeiramente, mas para compreender, para estudarmos aqui a palavra de Deus, para abrir a Bíblia. Já convido você para pegar a sua Bíblia, você que nos ouve pela rádio, você que está nos vendo aqui através desse vídeo no YouTube, pegue sua Bíblia. Estou falando aqui, estou enrolando para você realmente ter tempo de procurar sua Bíblia onde ela está e para nos acompanhar, para que você realmente confira, não seja o que nós falamos aqui, o que nós compartilhamos, mas que seja a voz do Espírito Santo no meu e no seu coração. Tá bem? Eu estou contente porque nós estamos iniciando uma série de reflexões, uma série onde nós estaremos estudando na palavra de Deus sobre as bases da nossa fé e qual que é a nossa missão, o nosso propósito como cristão. Então hoje nós vamos aqui, eu e o Jorge Emanuel, Muito obrigado, Alan. Olá para todos os espectadores e ouvintes da Viva com Esperança. E eu peço desculpas por este portuñol. Estoy tentando falar lo que vou tentar falar em português, mas para mim é um privilégio muito grande estar aqui en este lugar com mi querido amigo e irmão Alan. E uma responsabilidade muito grande falar dos testemunhos, experiências da palavra de Deus, que é a mensagem de Deus que salvou nossa vida, que nos vai transformando, que nos vai fazendo viver com esperança. É verdade, é verdade. Olha, não se preocupe com o espanhol, com o portunhol ou com o português. Se o amigo que está nos acompanhando não entender muito bem, eu posso aqui tentar traduzir. Talvez não entenda nem o que eu fale, né? E aí o Espírito Santo vai traduzir, porque Ele é o Senhor dos senhores, das línguas estranhas. Isso me tranquiliza muito. Exatamente, então nós aqui teremos tudo traduzido. Basta você e eu aqui abrirmos nosso coração de fato. Por isso que logo mais a gente vai fazer uma oração, né? Antes de a gente abrir de fato aqui, de poder citar qualquer texto, E o tema que a gente vai trazer aqui, nós vamos falar hoje sobre o corpo de Cristo. Como que nós podemos entender sobre o corpo de Cristo na nossa vida? Como que isso se encaixa na vida do cristão? Então, assim, isso vai estar atrelado ao que significa igreja, podemos dizer assim, O que é igreja para mim? O que é igreja para você? Será que algumas pessoas são chamadas para um propósito especial? Muitas pessoas, são poucas. Quem é chamado para um propósito? Isso nós vamos estar vendo, dentre outras dúvidas, quem sabe você tenha, quem sabe nós aqui também possamos, aqui ao vivo mesmo, resolver algumas dúvidas que até mesmo nós podemos ter. Afinal, estamos na presença do Senhor, onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali estarei. Ele nos prometeu. Convido, Jorge, quer dirigir uma oração para nós? Você que nos acompanha, do jeito que você estiver, se você quiser fechar seus olhos, do jeito que você achar melhor, nos acompanhe nessa oração. Nosso Pai, nosso Deus, muito obrigado por permitir-nos falar de Tua palavra. É um privilégio muito grande que só por Tu grande amor nós podemos fazer. E te pedimos humildemente que nos abençoes, que Tu Santo Espírito possa estar dirigindo todas nossas palavras, toda esta programação, e que Tua palavra possa chegar hasta oração ou corações de gente que vai receber o que nós estamos recebendo, uma mensagem de esperança, uma mensagem de uma boa notícia que nos permita ter uma relação, uma comunhão íntima
com Jesus e finalmente poder morar na eternidade contigo, Deus Todo-Poderoso. Esto te queremos apresentar em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Eu quero aproveitar e convidar você que está no YouTube, você que nos acompanha também pela Tarum FM, você pode nos encontrar no YouTube, canal Viva com Esperança, e eu vejo que muitas pessoas acompanham o nosso canal, muitas pessoas interagem com a gente, curtindo, compartilhando, comentando, né? Como eu sempre estou aqui pedindo, né? Mas eu noto que são ainda poucos inscritos. Então, quero somente lembrar você, clica no botãozinho, não tem custo nenhum, né? E isso vai ajudar bastante aqui o nosso canal. E claro, não esqueça também de curtir, de comentar, né? Interagir com a gente também. Então, Jorge, nós estamos aqui entrando num tema muito interessante. Quem sabe muitas pessoas que nos acompanham, né? Você que nos acompanha aqui também tem essa mesma pergunta, né? O que é a igreja? Como que nós entendemos o corpo de Cristo nesse contexto de missão? Estávamos antes nos bastidores aqui conversando e ele me falando, né, como que é interessante entender a anatomia. É muito interessante que a palavra de Deus tem umas passagens que falam sobre isso, sobre anatomia. Olha só. E aqui em primeiro livro da Coríntios, podemos ter quase todo um capítulo que vai falar sobre isto, e por questão de tempo podemos ir a 1 Coríntios 12 a partir do verso 12. Vamos lá, vamos achar. Você já está com a sua Bíblia? Encontra junto com a gente aqui 1 Coríntios, né? Seria a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aos, né? Coríntios, sim. Vamos ver aqui. 1 Coríntios, capítulo 12. Opa. Estou em 2 Coríntios aqui, vamos lá. Um pouquinho antes, capítulo 12. Aqui. Se você quiser ler, fica à vontade. Dice a partir del 12: porque assim como o corpo é e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem só corpo, assim também com respeito a Cristo. Aqui já temos uma comparação. E 13 fala: pois em só Espírito todos nós fomos batizados em corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de só Espírito. E ressalto aí uma palavra que vamos a falar muito: todos, olha só, né? Que pode, e de fato que é interpretado de muitas maneiras. De muitas maneiras. A gente vê aí, tanto por questões culturais, né? Por questão de interpretação de cada igreja cristã, entende essa palavra todos de maneiras diferentes. Olha só, mas a Bíblia, eu acredito que ela consegue deixar muito claro para nós, né, sobre isso. Vamos entender aqui. Depois continua dando mais explicação. Estamos no verso 14? 14. Podemos ir leyendo e assim um pouquinho parando para ir sacando uma essência boa de cada. Vamos tirando uma lição de cada palavra, cada verso aqui. Isso é muito bom. Sigue dizendo: porque também o corpo não é só membro, mas muitos. Já dá um pouquinho mais ideia de quem será todos, verdade? Vai falando, verdade? O corpo não é só membro, não é a exclusividade de só, tem muitos. 15. Se dizer o pé, eu acho que dá um exemplo. Por exemplo, o pé, parte do nosso corpo, o membro inferior, verdade? Fala, porque não sou mão, não sou do corpo,
que passaria se o pé falara isso? Imagina. Nem por isso deixa de ser do corpo. O sea, é como está falando uma tipo ilustração, tipo uma como entrando dentro de como uma historinha aqui, verdade? Por dar um exemplo, se assim como num desenho animado, de pronto aqui sale o pé e começa a falar: não, eu não sou a mano, eu quero ser como a mano. Então, já como não sou como a mano, eu saio do corpo. Poderia fazer isso? Então, acho que não. Não. É uma coisa que. E a gente pode ver isso acontecer muitas vezes, trazendo, né, para nossa vida, nosso cotidiano, né, ver que pessoas, que eu entendo aqui com esse texto que aqui se refere a pessoas, membros, são pessoas de distintas maneiras e características, né, e facilidades e dificuldades, né, e como que o pé pode dizer isso, né? Não, então eu não faço parte, né? Então, que bom isso aqui. E a própria Bíblia já ilustra, né? Já tenta explicar aqui está isso. todo. Nós só temos que ler e estamos fazendo uma motivação para que o público possa também ler e realmente, dependendo do Espírito Santo, vamos a interpretar corretamente a palavra de Deus, que é para todos. Sim. Depois fala outro exemplo da outra parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo. Está falando, está afirmando isso. Nem por isso deixa de ser parte do corpo. O sea, aunque eles quisieran ser como outros e por não ser como outros sair do corpo, não poderiam. Verdade? E depois, el 17 vai a outro exemplo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? El 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada deles no corpo como lhe aprouve. Que poderíamos entender até aqui? Eu acredito assim que Deus tem uma missão para cada membro, né? Deu a entender aqui. Eu me lembrei de uma música enquanto nós líamos aqui, né? Uma música infantil, minha filha gosta de escutar muito, que é desse álbum Minha Vida é uma Viagem, né? Você que tem filhos pequenos, você pode buscar aí, que tem muitas músicas bem legais. E ali eu me lembrei de uma que diz justamente o que está escrito aqui, né? Se o corpo todo fosse olho, como a gente poderia escutar, né? E a música vai citando: e se o corpo todo fosse pé, né? Como que a gente poderia fazer algo que o pé não faz, né? Que precisaria de outro membro, né? Então é uma ilustração. Inclusive aqui me imagino Paulo explicando, como se fosse para crianças, inclusive, né? Sim. Uma ilustração assim. Porque a anatomia ensina, estuda o corpo dividindo em partes, haciendo estruturas para observar, para descrever. Então, o corpo é uma união de células, tejidos, organismos, aparelhos, e todos trabalham interdependentemente. O sea, todos precisam de todos. Si temos uma falha, problema em uma parte de nosso organismo, por exemplo, nosso pulmão não está fazendo bem seu trabalho, isso pode levar a paro cardiorrespiratório. Então, alguma parte de nosso corpo vai sofrer se outro não funciona bem. Se a sangue não está correndo bem por nosso corpo, vamos a ir morrendo. Então aqui já a palavra de Deus nos está dando uma base que Ele quer comparar, e logo vamos a ver a igreja como deve ser
a igreja de Cristo. Uhum. É interessante, né? Porque o que você fala aqui também dá-nos a entender que vai muito mais além daquilo que nós vemos. A mão eu vejo, né? O pé eu vejo, a perna, a cabeça, que nós vemos que é representada por algo muito superior. Não é à toa que está na parte mais superior, né? Do corpo. E aí, mas tem algo que a gente não vê. A gente não vê as células, né? O estômago, a gente não vê os átomos, mas tudo tem a sua função, né? Uma lição que eu já trago para mim aqui: por mais pequeno que eu me sinta, por mais pequenininho, sem utilidade, muitas vezes eu me sinto. Não, eu tenho uma função específica num sistema, né? Acho que a gente vai entendendo cada vez mais e conforme a gente vai lendo os textos que vêm adiante. E continuando então, a partir de onde nós ficamos, 19, diz: se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. 21. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Ou seja, nem ainda a cabeça pode falar aos pés: não preciso de vós. 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Que recém falaste. 23. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. 25. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. 26. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Olha só. Aqui mostra, né, creio que tem muito a ver com aquilo que o próprio Paulo em outra ocasião fala da unanimidade de uma igreja, de um corpo, né, de um cristianismo. E então, quando nós temos um mesmo objetivo, um mesmo foco, né, a gente passa a sentir as mesmas reações, as mesmas coisas, né? Talvez eu sinta um pouco mais, mas você está comigo e você me ajuda a passar por aquele momento. É que aqui fala, né? Quando um está triste, o outro também sofre junto, né? Mas também a gente se alegra junto, a bonança, espiritualmente falando. E uma coisa que também me veio em mente aqui é em relação a gente pegar isso aqui que nós lemos até agora e aplicar tudo dentro de uma denominação. Eu faço parte da denominação X, Y, e então assim, o corpo é isso, o corpo é onde eu faço parte dessa instituição. Mas será que tem a ver com isso? Será que o corpo tem a ver com esse quadradinho em que eu vivo? Então os meus irmãos que frequentam comigo na minha igreja, então esse é o corpo. Onde que nós podemos aplicar isso, né? É muito legal a gente poder ter essa compreensão, né? Biblicamente aqui, do que seria esse corpo, esse todos. Justamente eu acho que neste estudo
temos a intenção de ir construyendo a base da palavra de Deus o significado de todos. Porque aqui, quando comenzamos a ler, vimos en el verso de uno de dos primeiros. Nosotros estamos no capítulo 12. Versículo 12 foi o primeiro verso que nós lemos. E dice en el 13: Pois en un só espírito todos nós fomos batizados en un corpo. E depois fala algo interessante aqui. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E há muitas passagens que falam que em Cristo nos unimos todos. João 3,16 fala: de tal maneira amou Deus ao mundo que dio a su único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós vamos ir estudando, vamos a ir leyendo e analisando muitas partes da palavra de Deus que nos vão a ensinar a que Deus se está refiriendo com todos. Porque logo vamos a ver que há alguns que pensam que esse todos é só um grupo, e outros pensam que só são aqueles que pensam como eles, e assim se formam diferentes grupos, diferentes religiões, diferentes denominações. Então nós vamos a ir analisando se isso é assim conforme a palavra de Deus fala, ou se eu personalmente tenho uma postura, mas quero saber se realmente a palavra de Deus me está guiando. E aqui temos a ideia de que Cristo é a cabeça, que nós devemos seguir a Cristo. E por isso que aqui, continuando onde nós ficamos, justamente aqui no 27 ficamos, diz: ora, vós sois corpo de Cristo. E individualmente membros desse corpo. 28. Aún se estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagros, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 29. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagros? 30. Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Muitas coisas podemos falar destes versos com outros textos. Por exemplo, está o seguinte capítulo que fala do amor, que amor é o principal dom. Mas nós aqui começamos a ter claro, e mais voltando para outros passagens que logo vamos a ver, que esse corpo tem uma cabeça, e essa cabeça só é Cristo. Os membros não têm direção desse corpo. Todos os membros desse corpo não podem ser líderes, não podem comandar o corpo. O que estamos vendo aqui é que esses membros têm que depender totalmente da cabeça. E aqui estamos vendo que a cabeça desse corpo, quem é? É Cristo, né? Cristo. É Cristo. É que importante a gente já entender isso. Trazer essa aula de anatomia, né? Trazer para a área espiritual, trazer para nossa vida cristã, entender que a minha mão não se mexe porque ela quer. Meus dedos não se movem dessa maneira porque eles querem, né? Existe um comando que vem daqui, vem da cabeça, que envia esse comando para fazer qualquer coisa. Então, assim, eu não caminho porque meus pés querem caminhar. Existe um comando. Então, a gente nos pega muitas vezes de maneira equivocada, querendo dar comandos na vida espiritual das pessoas.
Então é um cuidado que nós devemos tomar já, né? De eu não querer ser a cabeça da tua vida, né? Eu chegar e querer ditar regras para você. Então, assim, se o próprio Cristo, que é a verdadeira cabeça, ele não vem te condenar, né? E a gente mais adiante até vai especificar ainda mais sobre isso também. Abro um parênteses, quando o Jorge estava antes aqui falando, né? Olha, nós vamos desenrolar um pouquinho mais ainda esse tema, a palavra todos ainda nós compreenderemos até o final deste episódio, mas nos próximos episódios, aqui já fica um chamado para você. Nosso chamado aqui para você é que você acompanhe a gente. No próximo sábado estaremos dando continuidade a um seguinte episódio, onde nós vamos aprofundando cada vez mais e compreendendo cada vez mais a nossa missão, nosso propósito como cristão, à luz da palavra de Deus. Mas fique com a gente agora até o final, porque tem muita lição aqui que a gente pode extrair desses poucos versículos que nós temos para você hoje. E então, nós temos que cuidar, para não querer ser a cabeça, né, onde o meu papel deveria ser, de repente, apenas o dedo mindinho da mão direita ou da mão esquerda, que seja. Então, assim, eu tenho que saber qual é o meu lugar, a minha posição. E sempre ter humildade e amor, que foi o que você citou antes, né? E aqui é outra passagem, está em Romanos. O livro a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. De Roma. Também capítulo 12. Capítulo 12. Aqui podemos analisar dois versos, o 4 e o 5. Ok. Quer que eu leia? Romanos 12, sim, capítulo Romanos 12, 4 e 5. No versículo 4, então, sim, diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Gostei mais que leia Alan, porque agora sim capaz que possam entender. Já eu leí tanto el Coríntios e não sei se estavam conseguindo entender. Deu para compreender, sim. Mas agora gostei. Agora sim gostei. Eu mesmo estou escutando e noto que a diferença é muito grande. Foi mais claro. Só que Alan também fala bem português, espanhol. Leyó perfecto português porque é brasileiro, mas ele sendo brasileiro fala melhor que eu espanhol. Olha só, acho que não. Mas aqui achamos um texto interessante, verdade? Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. É como uma confirmação, é como que também Paulo está falando aos romanos o mesmo que falou a los Coríntios, praticamente. Só que en el 5 él reafirma eso que falamos. Somos un só corpo, só un corpo y ahí va a dar más pistas. Sim. En Cristo. Membros uns dos outros. Ou seja, a clave está em Cristo. Uhum. Eu fico imaginando aqui, né, o contexto de Paulo em que ele vivia. Porque aqui ele falou já aos Coríntios, aos Coríntios, né? Agora fala à igreja de Roma, né? Ao povo aos romanos, e dá a entender, né, que em alguns lugares, naquele contexto, naquele mundo em que viviam ali Paulo e os apóstolos, em alguns lugares era necessário falar um pouco mais sobre um tema, né? Eu sinto que aqui Paulo precisava falar isso aos romanos. Eu acredito que até provavelmente haviam situações ali em que sim, Paulo pensou, não, eu vou ter que falar sobre isso, eles não estão entendendo. Isso pode acontecer com nós hoje, né? E eu vou falar abertamente aqui, de minha parte, eu já percebo que é necessário falar sobre isso. Não é à toa que nós estamos trazendo aqui esse tema, porque a gente tem percebido no cristianismo em geral a necessidade de se falar mais sobre isso.
E quando eu falei antes que nós estamos trazendo uma série de estudos, de séries de reflexões aqui, meditando na palavra de Deus, isso tem a ver com um propósito específico que é do cristão. E eu não falei antes no início, agora me veio em mente aqui. Nós vamos tocar muito numa expressão chamada discipulado orgânico. Você já ouviu falar? Então, compreender que o cristianismo ele tem que ser natural, né? Relacional, orgânico, né? Então, eu fico muito feliz de poder descobrir isso na Bíblia, né? Especialmente, mas descobrir, entender que esse é o chamado de Deus para nós, né? Que sejamos mais relacionais, né? Que sejamos mais naturais, que tenhamos empatia, possamos vestir o calçado do outro e compreender o outro, né? Muitas vezes, assim como a gente faz com crianças, nos abaixar à altura, né? Da pessoa para que ela compreenda, falemos a linguagem dela, o idioma que ela entende. A gente faz isso até com bebezinhos, né? A gente se abaixa ali no chão e fala qualquer coisa que nós não entendemos, mas parece que assim ele entende, né? Dadadá, dududu, bibibi. Então, assim, é um outro vocabulário, um outro idioma, mas a gente faz isso para que a gente para tentar passar uma mensagem mais clara e um acompanhamento, um direcionamento, mas não querendo ser cabeça de ninguém. É verdade? Esse é o principal. Muito bem. Então, nós estamos partindo para esse momentinho final. Na verdade, nós tínhamos ideia de fazer em um programa só o que nós teremos que fazer em 2 programas, né? Vai ser, ou seja, 2 episódios nós teremos aqui sobre esse tema. Então, recalculando a rota aqui, como diz nosso GPS, né? Nós vamos ter a parte 2, tá? Vamos dar sequência, eu vejo que tende a se estender aqui, então vamos fazer a parte 2 com tranquilidade. E esse tema da salvação que o Jorge comentou agora há pouco, então nós vamos estar vendo na sequência, que será o 3º episódio, está bem? Então, que bom que você esteve conosco até aqui. Que bom que você está com a gente no canal do YouTube ou você que nos acompanha na Rádio Tarum FM. Agradeço mais uma vez ao nosso querido Deneval por este espaço, por este veículo de comunicação. E também a você que interage com a gente. Aproveito e quero aqui te lembrar, você pode curtir, comentar, interagir com a gente, fazer sua pergunta, quem sabe ainda tem dúvidas, quem sabe você não concorda e você queira nos ajudar a compreender algo também, né? Estamos aqui também para aprender. Também não se esqueça, se inscreva, né? Clica no botão aí se inscrever, porque você vai poder estar mais por dentro dos conteúdos que vai entrando e o YouTube vai ajudar que outras pessoas também alcance a esta mensagem de esperança. E Jorge, que bom, né, que a gente passou esse momento aqui. Quero já convidar o Jorge para que nós possamos fazer a oração final. Querido Deus maravilhoso, Pai, que bom, Senhor, que nós podemos aqui escutar a Tua voz, saber que o Espírito Santo está aqui para nos orientar. Quem sabe ainda nós tenhamos muitas dúvidas ou estejamos equivocados em algum pensamento. Mas, Senhor, para nós está muito claro, o Senhor é a cabeça. O Senhor é quem nos dá o comando, o Senhor é quem também nos respeita. E, Senhor, ajuda-nos a ser membros responsáveis. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos, a compreendermos, a discernir a cada dia, a cada momento, qual que é o nosso papel, qual que é a nossa função neste corpo. Senhor, obrigado por essa compreensão, pelo Teu amor e Tua misericórdia. Entregamos nossa vida aqui em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Então, Deus te abençoe. Nos vemos no próximo episódio, às 3 horas, às 15 horas, está bem? No programa aqui, Viva com Esperança, na Rádio Tarum FM. E espere para o próximo vídeo que estará aqui neste canal Viva com Esperança. Até mais.